Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 31 de março e a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: entregue o seu impossível, tá? O texto de Mateus 26, capítulo 26, versículo 38, diz assim: Jesus disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha, Jesus nos chamando para estarmos perto dele, tá? Aí o autor vai dizer assim: os discípulos estavam ao lado de Jesus quando vários milagres aconteceram. Ouviram diversos ensinamentos valiosos, mas também testemunharam momentos de tristeza. Viram Jesus chorar e a morte do seu amigo Lázaro. Estavam ao seu lado na última ceia, sentindo toda a atenção de saber que o tempo dele em seu meio estava prestes a ter um fim. No jardim do Getsêmani, quando a fragilidade de Jesus estava à vista de todos, acho que deve ter sido difícil presenciar este momento, aonde Cristo está caminhando para os seus últimos instantes na terra, e os discípulos estão enfrentando essa estação complicada em sua vida. Talvez a expectativa deles fosse que Jesus reinasse em Israel, expulsando os romanos, mas vê-lo ser preso por eles e morto parecia não fazer sentido e os abalou fortemente. Talvez em algum momento você tenha vivido, situações assim, em que esperava que tudo fosse um pesadelo apenas. Nessas condições, não podemos permitir que o desespero tome conta e nos leve a decisões precipitadas, como ocorreu com Pedro, do sumo sacerdote, Como ocorreu com Pedro, com o qual prenderam Jesus, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Contudo, não seria necessário resistir, porque ao terceiro dia da sua morte, como Cristo prometera, ele ressuscitou, E aquilo que parecia dor, trevas e tristeza, tornou-se em alegria, paz e salvação para toda a humanidade. Deixe-me lhe dizer algo neste dia. Ainda que o cenário ao redor pareça desolador, lembre-se de que, para Jesus, não há impossíveis, Não há doença, escassez, dificuldade, ou improbabilidades que sejam maiores do que ele. Então, não há o que temer. Entregue o seu impossível hoje mesmo, aquele que nem mesmo a morte pôde deter. A frase do autor diz assim: quando Jesus está presente, o natural do céu passa a ser acessível. O devocional é o 91, a leitura bíblica é Lucas 8 e a palavra-chave é intervenção. Que nós possamos crer e confiar em Jesus, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Vamos ler o livro. Eu vou ler o livro de Mateus, capítulo 26, para a gente poder entender, mais profundamente o que Deus quer nos falar, certo? Vou pegar aqui a Bíblia para a gente poder estar lendo aqui o capítulo 26, ok? Aí aqui, a partir do versículo, Jesus no Getsêmani, Eu vou ler a partir do 36, tá bom? Para a gente poder ter uma ideia geral do que Deus quer nos falar hoje, o mistério que Deus quer nos mostrar sobre Jesus Cristo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então Jesus levou com ele Pedro, Tiago e João, certo? Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui comigo, vigiai, e vigiai aqui comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Deixando-os novamente, e voltando, voltando, achou-os de novo dormindo.
porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Porque, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Então aqui nós vemos Jesus indo para o monte orar, para clamar a Deus, para que Deus possa afastar da vida dele aquele cálice da morte. Mas depois Jesus mesmo percebeu que não era possível, que ele tinha que fazer a vontade do Pai. Ele tinha que ser entregue, ele tinha que ser morto, morte de cruz, e ele tinha que morrer e ressuscitar ao terceiro dia, como Deus já tinha programado para ele fazer. Porque isso era para poder salvar a vida de muitos, daqueles que são chamados por Deus, Jesus fez isso para salvar as nossas vidas. Então ele levou ali Pedro, Tiago e João junto com ele, para que eles pudessem orar e interceder ali junto com ele. Só que eles não entenderam. Eles não entenderam o chamado de Jesus. Eles estavam cansados e dormiram na madrugada, Ao invés de eles ficarem orando, eles dormiram. E isso muitas vezes acontece com a gente. Jesus nos chama para orar de madrugada, nos chama para interceder, nos chama para vigiar e orar. E a gente está tão cansado, tão cansado, tão cansado, que a gente dorme. A gente não consegue levantar para orar, a gente não consegue vigiar, a gente não consegue fazer a vontade do Senhor. Mas vamos pedir força. Vamos pedir discernimento para o Senhor, sabedoria, para que a gente possa obedecer o seu querer, a sua vontade. Porque quanto mais a gente obedece, mais bênçãos a gente recebe do Senhor. A gente recebe a provisão, a gente recebe a proteção de Deus, a gente recebe ali a bênção para a nossa família, a gente recebe proteção para os nossos filhos, que nós possamos orar. Se você não conseguir levantar todos os dias de madrugada, levanta um dia, levanta dois, levanta quando você puder. Ore durante o dia, ore durante a tarde, ore durante a noite, ore na madrugada. A hora que você puder, a hora que você lembrar, ore e interceda pela sua vida, pela sua família, principalmente pelos nossos filhos, pelos seus filhos. Vamos orar pelos nossos filhos, porque o inimigo não está dormindo, o inimigo não está brincando, ele está atacando as crianças, está atacando os adolescentes, está atacando os jovens, porque são mais fracos, são mais frágeis, estão com a mente ali. As crianças são inocentes, não tem defesa, os adolescentes estão em fase de crescimento, querem saber quem são e o inimigo entra aí. Os jovens já acham que sabem quem são e é onde o inimigo entra também. Então vamos orar, vamos clamar, pedir a Deus para que Deus abençoe os nossos filhos, abençoe as nossas crianças, abençoe os nossos adolescentes, abençoe os nossos jovens, que Deus possa protegê-los, guardá-los e livrá-los de todo mal em nome de Jesus.